Olá a todos, sejam bem-vindos à Sinal TV. Hoje vamos estar à conversa com Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, a propósito dos 3 anos de mandato. Eu e o meu colega Paulo Silva Reis vamos conduzir esta entrevista a partir da Divisão da Ação Social do município de Chaves, que tem a sua sede aqui na Freguesia da Madalena e que foi recentemente inaugurada. Antes de mais, muito obrigada, Sr. Presidente, pela sua disponibilidade. Está a um ano de terminar o mandato. Podemos dizer, e tendo em conta os 8 pilares da sua candidatura, que está a meio gás, está concluído ou porventura surgiram alguns imprevistos que levaram a mudar o seu programa? Muito boa tarde. Naturalmente é um período de balanço, estamos a falar de um balanço já de 3 anos e com certeza é preciso olhar não só para aquilo que foram os nossos compromissos no início de mandato, que pressupunham naturalmente uma orientação, uma meta, e que estes pilares todos tinham sobretudo na sua base, sobretudo a ideia de nós estabelecermos aquilo que era a autoestima dos chavesenses e sobretudo a ideia de que nós somos capazes de fazer essa transformação. Eu posso dizer que efetivamente vencemos muitas dificuldades, muitas delas que não eram conhecidas, algumas eram com certeza, mas posso dizer que de facto continuamos muito empenhados, comprometidos, com muita energia para fazer tudo aquilo que ainda não fizemos e que sabemos que serem muitas coisas. Temos a noção de que a nossa ambição era grande, as nossas metas eram elevadas, mas continuam a ser verdadeiramente a orientação do nosso sentido, da nossa estratégia, do nosso trabalho. E continuam a ser referenciais absolutamente necessários. Porque o nosso compromisso verdadeiramente era a identificação de tudo o que era preciso fazer para nós podermos não só elevar a autoestima, mas para tudo e sobretudo para que Chaves se afirmasse de facto e de direito como a capital do Alto-Tâmega. E portanto esses são os nossos referenciais. Há com certeza alguns dos ambições e projetos que vão continuar a alimentar a nossa energia e que vão necessitar de muito trabalho e também ainda de muito recursos para serem concretizados. De qualquer das formas, continuamos a entender que esse sim deve ser o nosso referencial de ação e naturalmente continua a ser para todos nós, para a equipa, enfim, quando falo da equipa falo da variação, mas falo dos membros da Assembleia Municipal, mas falo dos presidentes de junta, que de forma comprometida, empenhada, colaborativa, têm feito tudo sempre em prol dos chavesenses e sobretudo para que todos nós sintamos que Chaves é verdadeiramente o espaço em que queremos viver e sobretudo que tem as condições que satisfazem as nossas expectativas e portanto aquela ideia de uma satisfação de ser flaviense, não só pelo nascimento, mas sobretudo porque é a terra que lhes dá prazer viver e aqui que se sentem bem. Sr. Presidente, antes de mais, boa tarde. Em janeiro deste ano, após uma auditoria externa, foi tornado público que encontraram 3 milhões de dívida escondida na autarquia. Na altura, acusou o anterior executivo de má gestão. Essa dívida encontrada pode ter posto em causa projetos que tinha alencados para o seu mandato, como, por exemplo, a piscina municipal coberta ou o pavilhão multiuso? É importante que se diga que o nosso compromisso era com metas claras, transparentes, de uma prestação contínua de contas à comunidade. E há muitos anos e muitos mandatos que havia sempre dúvidas acerca das contas do município e acerca daquilo que era a efetiva dívida do município. E nós quisemos dar essa oportunidade aos chavesenses. Nós, e eu em particular, conhecia a dívida real, efetiva. Ela resultava não só dos documentos formais que eram apresentados, mas também resultava de informação que tínhamos e, sobretudo, informação relacionada com a dívida às Águas do Norte, por causa do fornecimento de água, mas também dívidas relacionadas com expropriações, quer do Polis, quer também, enfim, de zonas, digamos, da zona adjacente àquilo que era a área do Máquina, mas também, enfim, dívidas relacionadas com, digamos, na altura o mercado abastecedor, que ainda não estavam assumidas pelo município. E nós sabíamos disso, mas quisemos que fossem outros, neste caso uma entidade credenciada, a KPMG, a que pudesse fazer uma avaliação daquilo que eram responsabilidades contingentes, que eram responsabilidades que não estavam refletidas verdadeiramente nas contas do município, para que efetivamente os flavienses e nós também soubéssemos efetivamente qual era o ponto de partida. De acordo com a informação contabilística aprovada e publicitada, enfim, no final do ano 2017, a dívida seria 38 milhões. Mas a verdade é que esses 38 milhões não contemplavam, não refletiam
sobretudo o quê? Alguma dívida ainda às Águas do Norte, não refletiam ainda 3,3 milhões de euros, que era uma dívida à banca por parte do mercado abastecedor, e não refletia também alguns processos judiciais que no seu conjunto representavam mais de 1 milhão de euros. E, portanto, quisemos, com esta auditoria, de alguma forma, definir o perímetro das responsabilidades do município, mas também, outra coisa que era importante, também, eventualmente, identificar créditos que não estavam registados nas contas do município, e temos que dizer que, de facto, houve um crédito superveniente que não estava registado, que eram 2,1 milhões de euros relativamente a taxas do subsolo, que também identificamos. E, portanto, no somatório, na aritmética entre aquilo que deve ser acrescentado e aquilo que deve ser retirado, enfim, o valor que nós entendemos que era a dívida a 31 de dezembro de 2017, era uma dívida que passava dos 41 milhões de euros. Claro está que estas responsabilidades financeiras, mas também a pandemia, contribuíram para que alguns processos tivessem sido desacelerados, porque verdadeiramente as nossas prioridades a partir de março de 2020 foram outras. Foi sobretudo a saúde, foi sobretudo a economia local, foi sobretudo as pessoas com mais fragilidade económica e social, e essas sim mereceram a nossa atenção, e foi para aí que direcionamos as nossas preocupações, os nossos recursos. Devo dizer que relativamente à piscina coberta, continua a ser nossa intenção lançar o concurso ainda neste mandato. Nós sabíamos e sabemos hoje que a única forma de fazer a piscina coberta e, portanto, substituir a piscina que tem mais de 30 anos e que tem uma procura muito significativa e que, por causa disso, fizemos no último ano um investimento superior a 100 mil euros na mesma, para garantir que, enquanto nós não temos nenhuma nova piscina, quer os clubes, quer a população estudantil, quer os séniores, enfim, quer a população geral, tem condições, não só dos tanques, mas também condições atmosféricas, portanto, relativamente àquilo que é o espaço fora da água, para poder utilizá-la. Mas eu estava a dizer que ainda no próximo ano lançaremos esse concurso para podermos ter, a breve trecho, uma piscina digna, capaz e que nós todos merecemos. Porque não faz nenhum sentido que o único concelho de Alfândega que tem população, ou seja, que tem pessoas e crianças que procuram a piscina, não tenha piscina, e todos os outros tenham piscina e não tenham população. De facto, há aqui uma divergência, um paradoxo que temos que concluir e resolver, e, portanto, iremos no próximo ano lançar esse concurso. Também dizer que esse financiamento vai ser feito exclusivamente por via municipal, uma parte muito significativa através de recursos à banca. Porquê? Porque não há fundos europeus. Não há fundos europeus neste quadro que está a terminar, nem haverá no próximo. E, portanto, nós perdemos uma oportunidade no anterior quadro de financiar estes equipamentos esportivos a uma taxa de 85%. O Executivo Municipal à data entendeu, a meu ver, mal não o fazer. Vamos ter que fazer agora com mais esforço, mas ainda com a capacidade de podermos realizar essa obra. Isso vai ser resultado daquilo que é a evolução positiva da gestão financeira do município. O pavilhão multiusos pode ter ficado em causa com esta dívida que se encontrou e não poder recorrer à banca para isso? Eu devo dizer que, relativamente ao pavilhão multiusos, nós temos dois momentos do mesmo processo. Nós vamos ter, e já está neste momento em construção, um multiusos médio. O cineteatro, que neste momento já está em obras, vai ser também um multiusos e, portanto, aquele espaço vai poder receber mais de 1.500 pessoas dentro do espaço físico, e na rua adjacente, que também será utilizada sempre que há alguns eventos relevantes, um espaço coberto, e, portanto, naquele conjunto nós poderemos ter ali mais de 2.000 a 2.300 pessoas, portanto, temos ali um multiusos a breve trecho e, portanto, teremos com certeza ali um espaço para fazer as nossas feiras, os nossos eventos com dignidade, o que hoje nem sempre acontece. Mas devo dizer que temos a ambição, e estamos a elaborar o projeto, para fazer um espaço multifunções. Nós sabemos que precisamos de multiusos, mas também sabemos que precisamos, novamente, de um espaço para a prática de várias modalidades esportivas. E sabemos que o nosso pavilhão velhinho está, enfim, apesar da requalificação, está a precisar não só ser substituído, mas também de ter uma resposta complementar. Também aqui estamos a falar de um equipamento que tinha, no anterior quadro comunitário, uma taxa de comparticipação de 85%. Não foi feito, a nosso ver, mal. Mas temos que o fazer porque há uma necessidade, há uma procura não só pelas atividades de montra e de afirmação e de promoção dos nossos produtos, mas há, sobretudo, uma grande procura da nossa comunidade num conjunto de modalidades esportivas. É o futebol de salão, é o futebol também feminino, é o basquete, é o handball, enfim, temos um conjunto de modalidades, não só em clube, não só de forma federativa, mas também de forma, enfim, lúdica, recreativa. E, portanto, a nossa intenção é fazer um grande espaço que sirva, sobretudo, para, ao mesmo tempo, podermos ter a prática de 2 ou 3 modalidades e esse mesmo espaço poder, 3, 4 ou 5 vezes por ano, ser um grande multiusos. E, portanto, esse é o nosso projeto, essa é a nossa ambição.
Esperamos que este projeto possa ser financiado por o próximo quadro comunitário, ou então, enfim, por este apoio financeiro que todos esperamos que venha da Europa, seja por via do quadro da recuperação e revitalização, seja por via de qualquer outra via comunitária. De qualquer das formas, essa é a nossa ambição. De qualquer das formas, dizer que já está em construção um multiusos que vai, numa primeira fase, cumprir esse objetivo e até por essa via fica cumprido esse compromisso, porque quisemos no mesmo espaço, e aproveito já aqui para dizer, o mesmo espaço que era o Cine-Teatro vai cumprir vários objetivos. E eu acho que cada vez mais temos que ter esta capacidade, que é o mesmo espaço poder cumprir várias funções e vários objetivos. E, portanto, o espaço, o Cine-Teatro, vai ser, por um lado, multiusos, mas sempre que não é no multiusos, e nós sabemos que por ano temos 3, 4, 5, 6, 7, 8 eventos, mas sempre que não há este tipo de eventos, este espaço vai ser um espaço multimédia, um espaço que vai permitir aos jovens, mas aos turistas, conhecerem uma realidade virtual, sensorial, que nos vai transportar para tempos remotos e, ao mesmo tempo, para uma relação com a água. Vai também ter uma vocação pedagógica, ligado com as escolas, e por esta via vamos cumprir uma das nossas objetivos, ambições, que era termos uma espécie de ciência viva e, portanto, também vai cumprir esse objetivo, porque queremos também, ao mesmo tempo, por lá, e é nosso objetivo, ter 2 ou 3 investigadores que façam, complementarmente ao Aquavalor, também investigação na área da água, da tecnologia, e, portanto, vamos cumprir aqui, no mesmo espaço, vários objetivos. Multiusos, um espaço de promoção turística, um espaço pedagógico, mas também um espaço de investigação. E eu acho que temos cada vez mais que ter a capacidade de dar várias finalidades, várias utilizações a espaços que estão num período muito largo do tempo ociosos e, portanto, não faz muito sentido na visão que eu tenho das coisas e sabendo que os recursos são escassos, termos um pavilhão multiusos apenas para ser usado 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Portanto, a nossa ideia é uma multiplicidade de utilizações que sejam ao mesmo tempo compagináveis e que sejam coerentes, e eu acho que isso é possível, perfeitamente possível de fazer. Sabemos que a autarquia herdou 47 processos de contencioso, certo? É um número muito elevado. Quantos é que já perdeu e quantos é que conseguiu renunciar? A análise que nós fazemos relativamente aos processos contenciosos, e digamos que era um número de processos muito significativo. Também devo dizer que muitos desses processos tinham a ver com a questão do contencioso com as águas. É verdade que a relação de falta de pagamento, de incumprimento que o município, ao longo da última década, eu digo, enfim, desde 2011, às Águas do Norte. Às Águas do Norte, primeiro às Águas de Trás-os-Montes e depois sucedeu-lhe a empresa Águas do Norte. Portanto, isso gerou 10, 15 ou mais processos de dívida, de cobrança de dívida. E, portanto, esses processos, na sua globalidade, estão a ser terminados porque, como se recordam, nós conseguimos fazer, em finais de 2018, um acordo com as Águas do Norte, que permitiu poupar mais de 2 milhões de euros nesse acordo e que permitiu outra coisa essencial. Permitiu não só estabelecer a relação, enfim, normal com as Águas do Norte, mas permitiu outra coisa que foi, permitiu que nós viéssemos a financiar essa dívida, que era uma dívida iníqua na nossa perspectiva, porque era uma situação inacreditável, que era o município de Chaves comprava a água às Águas do Norte, não pagava a fatura, fornecia aos clientes e cobrava a água e, portanto, era quase como uma apropriação indevida, uma utilização indevida destes valores, e o que nós fizemos foi normalizar, fazer um acordo com as Águas do Norte, poupámos 30% dos juros de demora, dizer também que esse incumprimento reiterado gerou no passado mais de 3 milhões de euros de juros de demora, mas gerou para o futuro, porque é verdade que fazendo um acordo dos quase 5 milhões de euros de dívida para os próximos 20 anos, vai gerar uma juros de demora para o futuro. E, portanto, no seu conjunto, podemos estar a falar juros vencidos e juros a vencer, ou vincendos, como se diz, numa casa de 5 milhões de euros. Isso também foi normalizado. E, portanto, hoje, ao dia de hoje, nós estamos com as Águas do Norte numa relação saudável. Primeiro, estamos a pagar a dívida que foi contraída nos últimos 10 anos, de forma tempestiva, a tempo e horas. Estamos também a pagar os juros de demora que essa dívida gerou e estamos, ao mesmo tempo, a pagar de forma a tempo e horas a água que nós normalmente compramos. Portanto, nós precisamos de comprar essa água e, portanto, no dia de hoje, nós não temos nenhuma dívida vencida por pagar às Águas do Norte. E, portanto, este processo não só resolveu parte desse contencioso,
eu não tenho o número de memória, mas se calhar temos 21 processos de contencioso neste momento, reduzimos substancialmente o número de processos, mas ao mesmo tempo também introduzimos normalidade no relacionamento com as Águas do Norte. Para quê? Não só para que a relação contratual seja de boa fé, mas sobretudo para nós começarmos a exigir também a esta empresa que cumpra algumas obrigações que não tem cumprido relativamente a questões contratuais de qualidade do serviço. E, portanto, significa que, a partir do momento em que o município de Chaves passou a ser cumpridor, tem uma capacidade de exigência, de negociação com a outra parte que antigamente não tinha, porque claramente quem devia, quando nós entramos na Câmara, cerca de 9 milhões de euros, naturalmente não tinha a mesma posição negocial que nós temos hoje. E quanto falou em cerca de 25 processos e os restantes? Sim, há muitos processos que não têm uma expressão muito relevante do ponto de vista financeiro. É verdade que globalmente não tem, mas há um processo desses que tem uma expressão, pode vir a ter uma expressão importante. É o processo de emparque. Eu penso que muita gente não se lembra, mas a verdade é que a decisão de não fazer o parque de estacionamento... Era exatamente isso que íamos perguntar de seguida, Sr. Presidente. É que, em que ponto de situação é que está essa situação do parque de estacionamento que ia ser feita no antigo Jardim das Freiras, na Praça General Ribeiro de Carvalho? Onde é que... É verdade que é curioso que, enfim, quem acompanha de vez em quando as redes sociais, existem um conjunto de sugestões de boa fé, com boa intenção, de que era importante dar, enfim, um maior colorido e, enfim, de alguma forma, uma nova imagem ao Jardim das Freiras, ao Praça General de Carvalho. E, portanto, isso é verdade. De qualquer das formas, é preciso que as pessoas saibam, e esta é uma oportunidade muito interessante para poder comunicar isso mesmo, é que a situação do processo judicial que se gerou por causa da decisão tomada em 2002 de não continuar com o contrato de concessão do estacionamento subterrâneo que existia e do contrato também de constituição de direito de superfície, gerou um processo judicial, ou seja, a empresa em parque, que à data tinha o direito de fazer o parque e de o explorar, entendeu que a decisão que a Câmara tomou à data era ilegal e tanto entendeu que agiu judicialmente e o processo foi até ao Supremo Tribunal de Justiça. Passou pelo Tribunal Administrativo Fiscal de Mirandela, pelo Tribunal Central e foi até ao Supremo. E o Supremo disse uma coisa muito clara, é que a decisão da Câmara é ilegal. Ou seja, a Câmara não podia ter tomado a decisão de revogar esses contratos. Ou melhor, se a tivesse tomado, devia revogar, mas indemnizar. Ou seja, se a Câmara queria pôr fim a esses contratos, devia ter negociado com o empreiteiro e ter pago uma indemnização. Como não o fez, esse empreiteiro está hoje a pedir mais de 3,2 milhões de euros à Câmara. E esse processo está neste momento no Tribunal Central. Porquê? Porque se o Tribunal disse que efetivamente essa empresa tinha direito a construir o parque, significa que se o quiser fazer, pode o fazer hoje, mas, no entanto, essa empresa entende que hoje não tem condições económicas para fazer, e de rentabilidade económica, para fazer o parque, e, portanto, o que quer é que, em vez de fazer o parque, seja indemnizada pelos lucros cessantes. E, portanto, nesse contexto está a pedir 3,2 milhões de euros à Câmara. A nível da primeira instância, do Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, o Tribunal veio dizer que não tem direito à indemnização, mas tem direito a fazer o parque. Não se conformando com esta decisão, recorreu para o Tribunal Central. E, portanto, a nossa expectativa é que a decisão venha a ser favorável ao município, e ser favorável significa que a empresa pode fazer o parque. De qualquer das formas, é uma questão não fechada. Portanto, seria, neste momento, intempestivo, uma má decisão, se nós tomássemos qualquer decisão de intervir naquele espaço público. Porquê? Porque é uma questão que está em tribunal, que não está ainda disponível para tomar a decisão. Portanto, era importante que as pessoas soubessem que corre um processo ainda relativamente a essa obra, a esse espaço público, e que isso pode condicionar qualquer decisão futura. E são os dois os mais importantes? O emparque é, de facto, o processo mais relevante, tem uma expressão absolutamente significativa, sendo que os outros processos, enfim, não têm uma relação importante, a não ser ainda um processo que temos com as Águas do Norte, tem a ver com os mínimos. O que é isto dos mínimos? Em 2012, a empresa Águas de Trás-os-Montes reclamou ao município de Chaves, e este não pagou, o quê? O diferencial do valor entre o valor que foi contratualizado no contrato de concessão e nos contratos de fornecimento e aquilo que foi efetivamente fornecido. Porque os contratos que neste momento que foram assinados exigem que o município consuma um determinado volume de metros cúbicos de água. Como a Câmara em 2011 consumiu muito abaixo,
as águas estão a pedir a diferença. E a diferença são, enfim, neste caso com juros, já mais de 1.900.000 euros. E, portanto, estamos ainda com essa divergência. Relativamente a esta matéria, não houve possibilidade de acordo. E não houve possibilidade de acordo porquê? Porque foi tomada uma decisão na Assembleia Municipal, ainda no anterior mandato, que contou também com os votos a favor do PS, no sentido que esta decisão devia ser dirimida, portanto, devia ser resolvida nos tribunais. Portanto, esta é uma matéria em que nós entendemos não estar legitimados para fazer uma negociação, porque há um consenso político muito alargado, no sentido que os pressupostos e as razões relativamente a este processo não são verdadeiramente justos e que, de alguma forma, o valor em causa não devia ser 1,9 ou 2 milhões de euros, mas seria menor. E, portanto, como há esse entendimento global por parte dos partidos, esse processo vai continuar e, portanto, é um processo que está em tribunal, significa que no cômputo desses dois processos estamos mais a falar de mais de 5 milhões de euros. E devo dizer também que, naturalmente, esse é um valor que pode vir a responsabilizar ainda o município de Chaves. Claro. Em termos ambientais, o que é que já fez e o que é que pretende fazer ao Rio Tâmega, tendo em conta que um dos objetivos da sua campanha eleitoral era tornar o Rio Tâmega para fins balneares? Ainda bem que faz essa pergunta, porque é muito importante. Se lerem atentamente um dos compromissos, o que nós dissemos é que iríamos desenvolver um projeto de requalificação ambiental tendo em vista uma utilização balnear. E, portanto, não era para fazer, como se diz muitas vezes, malosamente, praia fluvial. Isso não está inscrito, porque se nós quiséssemos fazer uma praia fluvial, dizíamos lá, fazer uma praia fluvial. Mas como nós sabíamos e continuamos a saber que o mais difícil não é fazer a praia fluvial. Se hoje a Câmara de Chaves quisesse fazer uma praia fluvial, tinha dinheiro e tem dinheiro para a fazer. Mas a questão não é essa. A questão é saber se a qualidade da água permite que nós pudéssemos ter aprovada uma praia fluvial com a possibilidade das pessoas poderem tomar banho. Porque isso é que é essencial. E permite para fins balneares? E o que nós queremos fazer? Este é um projeto verdadeiramente um projeto que faz todo sentido no âmbito da Eurocidade. Nós estamos a falar de um rio internacional. O rio Tâmega é um rio que nasce em Espanha, enfim, nasce um bocadinho acima de Verim, e é um rio que, para que a melhoria da qualidade da água possa acontecer, tem que ter contributo de 2 atores ou 3 atores principais. Nós sabemos hoje que a qualidade da água do rio Tâmega é má. Isso resulta, sobretudo, do quê? De 2 grandes consequências. Resulta dos efluentes, dos chamados esgotos, que não são tratados. E não são tratados, sobretudo, ou bem tratados, sobretudo, pelo Concelho de Verim e também por Luimbra. Significa que continuam a ser lançados para o nosso rio Tâmega efluentes ou não tratados ou tratados de forma deficiente. Isso, naturalmente, vão contaminar e degradar a qualidade da água. Mas também devemos dizer que nós próprios também contribuímos para que a qualidade da água não seja a que nós desejamos. Por 2 grandes razões. Nós sabemos todos que a Veiga de Chaves, que tem os canais, foram construídos, enfim, no Estado Novo, que tem uma grande importância em termos de irrigação e, portanto, uma grande importância para a agricultura, mas sabemos também que esses processos são processos ineficientes. Porque sabemos que grande parte da água que é retirada do rio Tâmega é conduzida pelos canais e é conduzida, sobretudo, no período em que há menos água, na primavera e no verão. E, nessa altura, é retirada do rio Tâmega um volume muito significativo de água que vai ser, sobretudo, vai regar e irrigar, sobretudo, os campos agrícolas da nossa Veiga. Nesta fase, muito ligado ao milho, que são culturas que precisam de uma quantidade de água muito significativa. Por outro lado, os processos de regação não são modernos, não são eficientes. Ou seja, neste momento, a rega não é feita por expressão ou de uma forma mais eficiente, mas é feita de uma forma espraiada, é feita na chamada rega do rego do milho, aberta. Isso consome muita água. E esta água é contaminada depois com, enfim, um conjunto de herbicidas, de pesticidas e outros nutrientes que são arrastados para o rio Tâmega. E isto faz com que o nosso rio, depois, quando tem menos água, aquece e tem, naturalmente, enfim, processos de eutrofização e outros que tornam este aspecto verde. E, portanto, o que é que nós precisamos fazer? Nós precisamos agir nas causas, para que as consequências não são aquelas que nós conhecemos. E nós temos estado a trabalhar conjuntamente no âmbito da Eurocidade, com o Concelho de Verim, num processo que se tem revelado mais complexo do que aparentemente parecia, no sentido de nós temos um grande projeto de requalificação ambiental do rio Tâmega, que irá desde Lasa, que é a sua foz, até ao limite do Concelho de Chaves. Para quê? Para que nós possamos ter um rio Tâmega sustentável, numa lógica ambiental, mas também numa lógica económica, mas também numa lógica turística. Porque nós temos, sobretudo, que olhar para o rio Tâmega em várias vertentes. Nós sabemos que o rio Tâmega, a água, sempre foi e será
provavelmente o nosso recurso mais valioso, também nesta dimensão. E se de facto Chaves e esta região teve ao longo dos tempos um assentamento muito significativo de vários povos, isso tem muito a ver com a água. A água do rio Tâmega, a água termal, isso é que foi certamente a atração principal. E, portanto, temos que continuar a olhar para este recurso de uma forma ainda mais exigente. Para quê? Para que, efetivamente, nós controlemos não só a quantidade da água que circula no rio Tâmega, e nós sabemos que, nesse processo, não só a rega retira uma quantidade significativa de água, mas também uma coisa que normalmente nós não damos muita atenção, que é a floresta. Ou seja, o pinheiro também retira da água, retira dos níveis freáticos, do subsolo, uma quantidade significativa de água. Portanto, nós temos o quê? Temos que olhar para este recurso de uma forma integrada, não só para o rio Tâmega, mas também para os seus afluentes. E, ao mesmo tempo, olhar para esta qualidade da água. Por isso, este é um projeto da requalificação ambiental que precisa destes dois atores que falei, de Verim e de Chaves, mas precisa também de mais dois atores que nós temos estado a tentar trazer para este processo, que se chama Ministério da Agricultura, exatamente por causa da forma como nós fazemos a agricultura na nossa veiga, da forma como fazemos a rega, que pode ser claramente melhorada, e hoje há processos muito mais evoluídos que permitem uma utilização mais eficiente da água, e ao mesmo tempo uma coisa que temos estado a defender, e aí a intervenção da APA, que era importante que, da mesma forma que existe um acordo entre Portugal e Espanha relativamente àquilo que são o controle dos caudais, também era importante que no verão, sobretudo no verão, o nível caudal da água no rio Tâmega fosse um determinado caudal mínimo. Para quê? Para que esses processos de eutrofização não aconteçam. Dir-me-á, este processo não vai estar concluído no seu mandato. Não, não estará. Não estará. E, portanto, nós estamos a falar de um processo que, porventura, nós vamos demorar mais de uma década a poder concluir. Agora, quem começa tarde, mais tarde acabará. Mas há boa cooperação entre esses... Sim, essa cooperação chega ao nível em que estamos a elaborar um projeto para candidatarmos a um financiamento europeu, fora dos quadros, enfim, comunitários normais, dos programas operacionais. A nossa ambição é que este projeto seja um projeto que seja estruturado há vários anos e que tenha várias componentes, para que possa ser fazível, digamos assim, de forma faseada, para que possa haver, digamos, uma apreensão por parte das populações que seja favorável. Agora, temos a certeza que este é verdadeiramente o projeto estruturante da Eurocidade. Até agora, nós temos tido na Eurocidade dimensões de afirmação da cidadania, de promoção turística, de questões ligadas à água, mas aquilo que pode ser absolutamente estruturante, ainda com base na água, é um grande projeto de requalificação ambiental, turística, patrimonial e etnográfico. Vamos continuar na água, Sr. Presidente, ainda bem que focou a questão da água e da importância da água. Este foi um verão atípico, se assim pudermos dizer, mas foi um verão onde se continuaram a verificar freguesias do nosso concelho, onde a água potável teve cortes, teve falhas. Que justificação nos pode dar a isso da água mesmo, à falta de água em algumas freguesias? É curioso que este é um processo de surpresa. Quando nós olhávamos para as questões dos sistemas de água e de saneamento em 2016, quando nós, enfim, apresentámos a candidatura protagonizada por mim, nós pensávamos que a questão da água tinha apenas um problema, que era o problema da questão financeira. Achávamos que a única questão importante que havia, que era a dívida elevadíssima que o município de Chaves tinha para com as águas do Norte, que era superior a 9 milhões de euros, como já disse. E, portanto, achávamos que a questão era apenas de dimensão financeira. A nossa surpresa foi que, quando percebemos que mais grave do que a questão financeira era a questão da eficiência do sistema de abastecimento de água. Chegamos à conclusão que, depois de um quadro comunitário em que teve como, digamos, enfoque principal a água e saneamento, o Concelho de Chaves estava nos últimos no que diz respeito à eficiência destes dois sistemas a nível nacional. E chegamos e concluímos coisas que são novidade para nós, que foram absolutamente surpresas. Primeiro, a primeira surpresa foi percebermos que a cada 100 litros de água que nós compramos às Águas do Norte, 70 eram desperdiçados, que 70 não são faturados. Isto era perfeitamente... Era desconhecido, não o podíamos conhecer e, portanto, foi uma surpresa que nos deixou absolutamente boquiabertos, com consequências gravosas a níveis, não só de abastecimento de água, mas também a nível financeiro. E, por outro lado, percebemos outra coisa que não sabíamos, que temos um conjunto de sistemas autónomos, os tais sistemas relativamente às freguesias, que não são sustentáveis, que não têm quantidade de água suficiente ou não têm qualidade
Porque também é verdade que, em alguns casos, existe água, só que a água não pode ser fornecida às populações porque os parâmetros da qualidade da água estão incumpridos. E, portanto, ficamos, de facto, verdadeiramente estupefactos com esta realidade. E, portanto, o que aconteceu este ano, é verdade que foi um ano atípico, é verdade que houve, de facto, um ano muito severo e, portanto, com uma grande falta de água, mas também é verdade que não estávamos e não continuamos preparados para a resposta a esta necessidade. E se é certo que, em algumas aldeias, não tivemos a capacidade, e diga-se também que muitas dessas aldeias, os sistemas são geridos pelas próprias freguesias, nem sequer são geridas pela Câmara. De qualquer das formas, naturalmente, a Câmara é o primeiro responsável e, nesse caso, a única forma que tivemos foi levar água potável à cidade com a cooperação dos bombeiros para poder, naturalmente, abastecer essas populações. Mas, ao mesmo tempo, percebemos outra coisa essencial, que foi, na parte mais urbana, na parte mais suburbana, que havia e continua a haver uma área com alguma dimensão populacional que não tem nenhum ponto de ligação das águas do Norte. Ou seja, na margem esquerda do rio Tâmega não existe ponto de ligação da água que nos é fornecida em alta para poder fornecer, por exemplo, tudo o que tem a ver com Vilar de Nantes. Isso significa que esse investimento é um investimento de milhões e não é um investimento que se faça a curto prazo, é um investimento para fazer em 4 ou 5 ou 6 anos. Portanto, temos aqui um conjunto de preocupações muito grandes. Depois, devo dizer que algumas das quebras ou interrupções de água na parte mais urbana, essas são da responsabilidade da Câmara. E devo aqui dizer que isso tem a ver com uma coisa muito simples. É se nós estamos a substituir a rede na parte urbana e estamos a fazer sempre a substituição da rede, sempre que fazemos obras nos pavimentos, mas também é verdade que estas obras, no momento em que estão a ser feitas, têm por consequência que durante algum período, enquanto não se faz a substituição das condutas, as pessoas não têm água. E quando nós estamos a fazer, por exemplo, a substituição de uma adutora que passa na Avenida do Tâmega, na Avenida do 5 de Outubro, e essa adutora fornece mais de 50% da população da cidade, sempre que existe alguma necessidade de fazer uma correção, então nós sabemos que uma parte significativa da população não vai ter água. Isso aconteceu em 2020 e vai acontecer no início de 2021. Provavelmente, enfim, com certeza, quando for na primavera verão, essa situação terá concretizada e nós teremos uma nova adutora e, portanto, as questões de interrupção e suspensão de água na parte mais urbana estão perfeitamente resolvidas. Agora, até lá chegarmos, temos as dores do crescimento e estamos neste momento a senti-las. O Museu das Termas Romanas estava previsto reabrir este verão. Qual é que é o ponto de situação nesta altura relativamente a este investimento importante para Chaves, para a região e a nível nacional também? Eu não sei se já me ouviram dizer, mas eu já disse várias vezes, este é o nosso processo mais complexo. Tive a oportunidade de o dizer, de o partilhar, é de facto o processo, a empreitada, a obra mais complexa que temos para resolver. E se calhar também a mais cara dos últimos tempos. Também é verdade que é das mais caras dos últimos tempos. Também é verdade que na dimensão financeira. Mas o que me preocupa é a questão técnica, a questão da utilização, a questão da sua funcionalidade. O Museu das Termas Romanas, enfim, sabemos todos, sabe a população, que teve um conjunto de contratempos, enfim, eu digo de erros crassos, enfim, de erros de decisões erradas. A primeira delas foi contratar projetistas que não tinham competência nem conhecimento nenhum para um tipo desta obra. E, portanto, significa que o problema que nós herdamos, que tem a ver, como toda a gente sabe, com a questão da condensação, é um problema complexo, porque significa que temos uma infraestrutura, que temos uma componente física executada, que não pode ser, como alguns dizem, demolida, porque quando alguns dizem, o que esta Câmara devia fazer era demolir tudo o que lá estava e pôr tudo a céu aberto. Eu pergunto, e quem paga os 5 milhões de euros que isso custa? Não nos podemos esquecer que o investimento que lá existe teria que ser devolvido todo. Todo o financiamento que foi feito por fundos europeus tinha que ser devolvido, tudo, porventura até com penalização. E depois, era preciso fazer também, assumir os custos da demolição, que naturalmente teria uma expressão financeira muito relevante. E ao mesmo tempo era preciso fazer novamente uma obra. Portanto, isso, se inicialmente podia estar como conjectura, como hipótese, em abstrato, rapidamente foi abandonada, porque é inviável, porque todos nós sabemos que vivemos no mundo real e que os custos e os recursos financeiros têm limites. E no caso concreto de Chaves mais, porque já falamos da situação financeira antes e que é de facto uma limitação. Mas eu estava a dizer que é uma obra complicada, que nós procuramos, com tempo, tentar resolver. A nossa expectativa era que este verão pudesse estar aberta. Mas a verdade é que o processo de
de resolução, de correção desse erro, tem sido um processo difícil. Como sabem, tivemos a primeira fase que foi de validação do projeto de climatização que existia. Chegámos à conclusão que o projeto que existia não resolvia o problema, não iria evitar a condensação pelo menos em 2 ou 3 meses por ano, que iria ter uma implicação que era um consumo energético perto dos 50 mil euros por ano. E tivemos que refazer esse projeto, e como toda a gente sabe, nós contratamos o LNEC, que é porventura a entidade mais credenciada a nível nacional e internacional para este tipo de projetos. Fez a revisão do projeto, chegou à conclusão que não era possível, que não era viável e nem tecnicamente adequado avançar com ele. Tivemos que contratar novo projeto. Esse projeto teve que ir a parecer de todas as entidades, teve que ser validada por todas as entidades, desde a Direção-Geral de Cultura do Norte. Tivemos a seguir que fazer uma captação, fazer um novo furo artesiano para captar água quente, que fica ali no arrabalde, e muita gente se pergunta porque é que está ali um pequeno espaço que está coberto por um plástico preto e que parece ali uma coisa que não faz muito sentido. Sim, aquilo é uma captação de água e, portanto, o que se procurará ali temos ali uma captação de água e essa água quente vai servir para ser conduzida para o próprio Museu das Termas Romanas e, por esse processo de aquecimento, resolver a questão da condensação. É verdade que tem sido um processo longo. Neste momento, depois de resolver a questão técnica, resolver a questão do projeto, a questão dos parceiros, a questão do empreiteiro, nós neste momento podemos dizer que o processo está em velocidade de cruzeiro. Em conversa feita a semana passada com o empreiteiro, reunião organizada para o efeito, percebemos que a parte das obras, a parte da construção civil é um processo que, enfim, mais 3 meses, 4 meses estará concluído. Falta-nos então fazer as 2 componentes e que são a razão de ser do museu, que são as estruturas arqueológicas. Relativamente a elas, o processo de musealização, o processo está em curso. É um processo que, em resultado daquilo que foi o atraso na concretização da obra, sofreram degradação e, portanto, a primeira fase foi a conservação. Isso está quase concluído, ou seja, tivemos que reabilitar e que corrigir todos os problemas que havia ao nível dessas estruturas. Está concluído esse processo, agora temos que fazer a musealização e temos que fazer a museografia e temos a seguir que trabalhar nos conteúdos. Isso demorar A nossa expectativa, e estamos fortemente empenhados para que, efetivamente, no próximo verão isso esteja concretizado. Eu sei bem que tem um atraso de 1 ano, mas a verdade é que a causa é mais longa e que, porventura, esta é uma obra que já devia estar concluída antes do início desse mandato. De qualquer das formas, temos para nós que este é daqueles assuntos que queremos fazer bem, ainda que fazer bem demore mais tempo. Muito bem. Continuando nos achados, que me tem a dizer, Sr. Presidente, os achados arqueológicos que apareceram no antigo Cineteatro de Chaves? Em que ponto é que está essa situação? É verdade. Nós podemos olhar para a questão da arqueologia de 2 formas. Ou olhar como um recurso e olhar como uma vantagem, ou olhar para isso como um problema. Eu acho que Chaves tem, enfim, a sorte de termos este grande património arqueológico, esta singularidade de sermos uma cidade que está assentada numa outra cidade, que nós sabemos que por baixo desta cidade moderna existe uma cidade, ou existirão outras cidades, mas a mais conservada será a cidade romana. E sabemos que há um conjunto, enfim, de equipamentos que eram equipamentos essenciais ao funcionamento daquilo que era a urbe romana, que ainda estarão por descobrir. E, portanto, sabemos que sempre que nós ou os particulares pretendam fazer uma intervenção e, portanto, uma requalificação do edifício, naturalmente que um dos riscos, eu diria quase da certeza, é que teremos naturalmente achados arqueológicos. E, portanto, o que aconteceu no Cineteatro, que era uma obra que nós estimávamos concluir no início do próximo ano, e, portanto, concluir não só na dimensão de multiusos, mas também na dimensão da Aquanature Palace, o tal Palácio da Água, não vai estar concluído no próximo ano. Porquê? Porque, efetivamente, contrariamente à nossa expectativa, e já tinha havido lá sondagens arqueológicas, ou seja, já tinha havido picagens, já tinha havido trabalho arqueológico, e a informação que existia é que não haveria nenhuma estruturas arqueológicas, vestígios arqueológicos de relevo. A verdade é que, feita uma escavação mais profunda, foi possível perceber que existirão, enfim, um conjunto de muros de construções antigas. Isso foi feito logo numa fase inicial, agora com a continuidade das escavações percebe-se que há mais muros. A nossa intenção é fazer naturalmente a identificação e a caracterização desses achados arqueológicos, fazer o seu mapeamento, mas a seguir a intenção, enfim, desde que a Direção-Geral de Cultura do Norte nos permita, é
novamente aterrar, para conservar e dar sequência à obra, para que mais tarde, eventualmente, haja disponibilidade, capacidade, oportunidade para fazer depois um estudo mais profundo sobre esses achados arqueológicos, porque naturalmente temos que fazer algumas opções. E hoje Chaves já tem um conjunto de espaços muito importantes, museus, que temos que dar visibilidade. E, portanto, nós estamos concentrados neste momento em dar, enfim, uma intensa promoção e visibilidade ao Museu da Arte Contemporânea, depois, quando estiver aberto também ao Museu das Termas Romanas, ao Museu da Região Flaviense, ao Museu Ferroviário, que precisa também do impulso. Enfim, precisamos de fechar esta rede de museus e só depois, mais tarde, teremos que olhar para novas estruturas arqueológicas, aí, porventura, para a questão dos achados que foram encontrados no espaço onde está o antigo cineteatro. E, portanto, a ideia que eu queria passar é, vamos fazer a caracterização e a identificação, mas não vamos fazer a musealização do mesmo e vamos continuar com a obra para que se possa concluir e possamos ter, é certo, com atraso, porventura, mais de meio ano, relativamente a este edifício. De qualquer das formas, entendemos nós que uma comunidade e uma sociedade será tão mais evoluída quanto o sentido do humanismo e de preservação do seu património, neste caso físico, seja. Educação e emprego são dois setores muito importantes para a região, para o país. Prometeu 500 postos de trabalho. Esse número já foi alcançado ou está longe ainda? Não, o número não está alcançado. Nós temos que, relativamente a esta matéria, temos neste momento dado relativamente ao que está executado e aquilo que estará em projeto de execução. Nós sabíamos, enfim, quando definimos a meta dos 500 postos de trabalho, que era uma meta ambiciosa, mas continuamos a dizer que é uma meta alcançável, concretizável. Eu posso dizer que, relativamente aos projetos que nós neste momento já temos executados, que já estão a elaborar, que já existem no terreno, que as pessoas já estão contratadas, nós estaremos, neste momento, muito próximo das 200 de pessoas contratadas, em resultado de iniciativas em que o município participou, seja de várias dimensões. Não estamos a falar apenas do parque empresarial, porque naturalmente não é essa a ambição. E não estamos aqui a contabilizar neste número nem, por exemplo, as pessoas que estão no Aquavalor, que são 9 Mas ou 10. esse número dos 500 postos de trabalho referem-se à tal agência de captação? Não. Não é essa agência de captação que ia conseguir postos de trabalho. O que nós dissemos é que queríamos criar uma estrutura que criasse as condições e facilitasse o emprego. Não era a agência que ia contratar os 500 postos de trabalho. E, portanto, não resulta dos nossos compromissos, não pode resultar dos nossos compromissos essa ideia. O que nós dissemos é que haveria mais 500 postos de trabalho. E eu estava a dizer que cerca de 200 já estão neste momento a ser exercitados, as pessoas estão a trabalhar. E relativamente a isso representa um investimento na casa dos 18 a 19 milhões de euros que foi já feito. Mas podemos dizer que relativamente a outro número significativo de projetos que estão neste momento em execução ou estão neste momento em projeto de arquitetura ou estão em construção, estamos a falar mais, enfim, na casa dos 570. E, portanto, significa que, de uma forma direta ou indireta, nós estaremos em condições, no próximo final do ano, de falarmos na concretização desse objetivo. Sem com isso contarmos, por exemplo, com outros empregos que foram criados no território. Eu podia referir aqui alguns. Aquavalor, 9 pessoas, Posto Turismo, 4 pessoas, CIME contratou equipas de sapadores florestais e engenheiros, mais 14 ou 16 pessoas, ou seja, há um conjunto de criação de empregos e de empregos de qualidade. Eu gostava de referir que, e acho que as pessoas têm-se dado conta, que tem que se criar algum emprego de qualidade em Chaves. E Chaves é o resultado daquilo que é a centralidade que Chaves tem assumido nos últimos tempos no contexto do Altâmega, que é visível, que é palpável, que é sentida. E, portanto, nós podemos dizer hoje, por exemplo, que no Aquavalor estão 5 ou 6 investigadores, que vieram do país todo, que estão aqui, que servem Chaves, mas que servem ao Altâmega e que vão servir a estratégia desta região. Podemos dizer, por exemplo, relativamente à escola, enfim, da Cruz Vermelha do Altâmega, por exemplo, veio-me agora, recentemente, para a diretora desta escola, uma investigadora que estava em Londres. E, portanto, significa que Chaves está, de alguma forma, a ter a capacidade de atração. O que as pessoas questionam muito é o facto de virem de fora. Isso significa o quê? Nós estamos num espaço global, concorrencial. E, portanto, significa que não há nenhuma capacidade de proteção. Significa que nós temos que fazer um esforço maior para sermos melhores ainda, para que nós possamos concorrer com todos e, portanto, possamos ter essa oportunidade. Mas isso nem sempre é verdade.
por exemplo, no posto de turismo de Altâmega são, enfim, grosso modo, daqui, na CIM são daqui, eu falei há bocado da escola de enfermagem, é verdade que não é daqui, mas ainda bem, porque é a única forma de ganharmos população. Se nós queremos ganhar população, e se nós sabemos o saldo entre aqueles que morrem e aqueles que nascem, o saldo natural negativo, como é que nós podemos ambicionar perder menos população se nós não tivermos pessoas de fora do território a virem para aqui? A única forma que nós temos de ter um aumento demográfico, das duas uma, ou começamos a fazer mais filhos e, portanto, o saldo natural é positivo, aqueles que nascem são superiores aos que morrem, ou então temos que naturalmente ter a capacidade de atrair outros de outros sítios. E só os conseguiremos atrair se for com empregos. Não há outra forma de fazer. Mas devo dizer isto, e ainda bem que essa pergunta surge. Porque, por exemplo, se nós quiséssemos ser demagógicos relativamente aos postos de trabalho, dar-lhe só o número. Se nós comparássemos o número de desempregados de 2017 com o número de desempregados de 2020, sabe dizer qual é a diferença? 2017 e 2020. Ou seja, se nós comparássemos os desempregados que havia em 2017 com os desempregados que há em 2020, depois da pandemia, eu diria que porventura estamos com, enfim, com 700, 800 desempregados a menos. Portanto, ficaria aqui o indicador e rapidamente cumpria esse indicador que nós falamos. E, portanto, significa o quê? Que, de facto, o problema desta região hoje não é tanto do emprego, é da demografia, porque temos perda de população. As informações que eu tenho é que, enfim, a agosto de 2020, o número de desempregados seria 1,5 milhão. Peço desculpa, de 1.500. Seria bom que se tivesse 1,5 milhão de desempregados em Chaves, porque, porventura, teríamos 200 ou 300 milhões de pessoas, mas não é verdade. Portanto, 1.500 desempregados. Desses 1.500 desempregados, também é verdade que muitos deles já estão, enfim, numa fase avançada da sua idade, com dificuldades de entrar no mercado de trabalho, porque o que nós sentimos hoje é que estes empregados existem, mas as empresas que procuram trabalhadores não os encontram. Eu devo partilhar aqui algo que nos tem sido transmitido. Não só pelas empresas de construção civil, que são de fora, é verdade, e que andam a fazer, e algumas daqui, que andam a fazer trabalhos de requalificação urbana, nos edifícios, na água, no saneamento. E o que eles nos dizem de forma frequente é que precisavam de mais trabalhadores qualificados para a construção civil e não os encontram. Também é verdade, e que contrariamente à percepção que nós temos, é que, por exemplo, as empresas que nos preocupam, a primeira pergunta que nos fazem é: vai haver mão de obra? É que é curioso. É porque quando as empresas nos contactam, não nos perguntam se temos terrenos, não nos perguntam se está infraestruturado, não nos perguntam o preço. O que nos perguntam é: vamos ter mão de obra qualificada para aquilo que nós vamos fazer? E a verdade é que nós temos assumido compromissos. Nós assumimos compromissos com um conjunto de empresários e que a Câmara se comprometeu a colaborar, se necessário, na qualificação, na formação desses ativos. Levamos na última segunda-feira à reunião de Câmara a cedência de um terreno de 50 mil metros para fazer uma fábrica metalomecânica que vai gerar entre 120 a 130 postos de trabalho. Mas também é verdade que a questão que este empresário francês tem uma fábrica na Polónia e outra em França nos diz é: nós vamos ter recursos para contratar, nós vamos ter soldadores, nós vamos ter operários qualificados. Isso é preciso fazer duas coisas importantes, na nossa perspectiva. É preciso atrair outras pessoas do outro lado do território, mas é preciso também qualificar os nossos recursos. E temos condições para isso, para qualificar os nossos recursos? Nós dissemos e fazemos, se necessário, vamos buscar as entidades de qualificação fora. Se o território não conseguir fazer a qualificação, se o Centro de Formação Profissional não conseguir, se a Escola Profissional não conseguir, e diga-se que a Escola Profissional trabalha mais sobretudo na área do turismo, do termalismo, da hotelaria e da restauração, mas se na área industrial, porque é de indústria que estamos a falar. Pela primeira vez estamos a falar de indústria em Chaves, que não existia. Verdadeiramente indústria metalomecânica. Portanto, se necessário for, nós, e quando digo nós, Câmara Municipal, contratualizaremos essa formação que existe no Instituto de Qualidade ou noutras entidades que têm capacidade de formação destes ativos. E, portanto, o nosso compromisso nesta matéria do município de Chaves não é só na questão da facilitação dos terrenos, das infraestruturas, das condições, mas é também ter o compromisso de ajudar, de cooperar na questão da contratação de recursos humanos, porque aí é algo decisivo. E, portanto, neste momento, e peço desculpa pela aparente falta de modéstia, o que nós precisamos é de qualificar os nossos recursos.
Porquê? Porque certamente eles vão ter emprego. Eu estou convencido verdadeiramente que vamos ter emprego para grande parte dessas pessoas. Esperemos é que elas tenham a capacidade e as competências necessárias para aquilo que naturalmente seja a procura por parte das empresas, designadamente nesta área nova que eu gostaria de dar ênfase, que é a metalomecânica. Nós hoje temos mais de 20 pessoas já a laborar numa empresa metalomecânica, a construir componentes para a ferrovia, para os tratores, mas queremos que sejam 120, 140, 150, mais possível. É verdade que vai haver também mais uma unidade que vai ter cerca de 20 ou 30 trabalhadores também nesta área, mas nós entendemos que podemos fazer mais e nós podemos criar aqui, porque eu acredito muito naquilo que são os benefícios e os contágios positivos das iniciativas. Eu estava a almoçar hoje com um senhor que me dizia: eu fui esta semana ao centro, fui esta semana à zona industrial e ele não tem nada a ver com há 4 anos. Há 4 anos estava morta e hoje está em expansão e crescimento. O cidadão que não é de Chaves e que dizia isto. E, portanto, isto é uma melhor, coisa leva à outra. Eu acho que é um bálsamo para quem está, neste momento, à frente dos destinos da Câmara de Chaves. Porquê? Porque há alguém de fora que diz claramente que tínhamos uma zona industrial moribunda. Outra perspectiva, é um olhar com outra perspectiva e isso é certamente muito positivo também. Não, a nossa conversa já vai longa, acho que estamos a ser esclarecedores para quem nos está a ver e a ouvir, mas já estamos a entrar na nossa reta final e há um tema que não podemos fugir, é a saúde. Um dos seus objetivos era captar mais valências para o Hospital de Chaves. Recentemente, ainda esta semana, foi notícia e a Sinal TV noticiou que trouxe o Hospital de Dia, que funciona em perfeita sintonia com a população e é uma mais-valia. Sinto que não está ainda satisfeito. Não. O que pretende, de facto, em termos de saúde, para o Conselho? É assim, a saúde é, de facto, uma área muito querida para nós. É verdade que é uma área relativamente à qual o município de Chaves não tem competências próprias. Verdadeiramente o que tem é competências de reivindicação, de influência, e isso queremos fazê-lo. Sabemos bem que a saúde não é apenas hospital, temos essa noção. Sabemos que os cuidados primários têm um importante papel na questão da promoção da saúde, enfim, na prevenção da doença, e isso é muito importante e precisamos também, cada vez mais, que os cuidados primários tenham um papel importante, que evitem que as pessoas caiam na doença de forma crónica. E para isso é preciso que continuem a fazer projetos bons que têm no terreno, que precisamos de médicos e enfermeiros e profissional de saúde jovem, com iniciativa, fazer projetos diferentes, da comunidade, com utilidade e com relevância de saúde. Mas precisamos também, naturalmente, aqui no Alto Tâmega, não só Chaves, mas Chaves em particular, de uma unidade hospitalar que possa vir a ganhar valências. Sabemos todos que verdadeiramente a única porta que existe a nível hospitalar nesta região é o Hospital de Chaves. Isso é válido para Chaves, para Boticas, enfim, para Montalegre, para parte de Vila Pouca da Guiar e, portanto, o que nós precisamos é de uma oferta qualificada. Eu não sou daqueles que defendem que nós temos de ter um hospital que responda a tudo. Isso não existe. Isso só existe na cabeça de quem não conhece esses processos. Agora precisamos ter um hospital que tenha qualidade naquilo que são os serviços essenciais que tem que prestar às populações. E nós identificamos 2 áreas importantes que devem ser garantidas por esta unidade hospitalar. Dissemos, por um lado, que relativamente àquilo que são as áreas clínicas, aquilo que as pessoas chamam das consultas externas, nas várias áreas, nós temos de ter os mesmos ou quase as mesmas respostas que tem em Vila Real. Nós temos de ter um leque, enfim, de consultas com capacidade, com acessibilidade e temos que pugnar, reivindicar para que os tempos médios de atendimento sejam mais baixos, para que quem tem uma consulta de pediatria, de oncologia, de obstetrícia, enfim, de urologia, de neurologia, seja atendido em tempo útil. E este é um desafio que temos. É verdade que devemos reconhecer também que a carteira de serviços nesta área, desde 2018 até agora, aumentou. Temos novas especialidades, novas respostas, algumas delas que não existiam e foram colocadas e outras que existiam, entretanto, foram descontinuadas e foram novamente abertas. É uma nota positiva. Temos é que melhorar a questão daquilo que é a resposta, que é a acessibilidade, que é garantir que as pessoas, quando precisam, têm uma consulta, e não têm apenas dali a 6 meses, mas têm dali a 30 dias, 20 dias, enfim, a 45 dias, que me parece desejável. E depois temos outras 2 dimensões. Temos a questão central e decisiva, que é sempre a urgência. A urgência. Nós sabemos todos que, na prática, quando nós recorremos muitas vezes ao hospital, entramos pela porta da urgência. Porque temos uma dor de cabeça forte, uma dor de barriga, enfim, outra coisa qualquer, uma dor aguda, que faz com que nós procuremos logo imediatamente
uma resposta hospitalar. E, portanto, o que nós precisamos é que esta estrutura, que é de facto importante e decisiva, que para nós é absolutamente essencial, seja robustecida, que seja reforçada. E queremos não só que continue a ser feito o investimento no último tempo, no espaço físico, não só nos internistas, da medicina interna, mas queremos também que melhore noutras áreas. Na pediatria continuamos a defender que é preciso aumentar o período de resposta, porque precisamos desta resposta para as nossas crianças, mas precisamos, por exemplo, que por exemplo, na parte da urgência, tenhamos também outra capacidade, enfim, seja na cardiologia, outros. E, portanto, temos que continuar a exigir mais capacidade de resposta neste domínio. E isto leva-me a quê? Nós precisamos de exigir rapidamente que seja concretizada uma obra que tem quase 10 anos e que tem sido sucessivamente adiada, que é o tal bloco operatório. Ou seja, não pode haver urgência se não houver um bloco operatório capaz. E, portanto, precisamos que o Centro Hospitalar faça, que inicie rapidamente as obras de requalificação do bloco, porque isso é decisivo, absolutamente decisivo e crítico para a qualidade dos serviços que são prestados no serviço de urgência. Portanto, é algo que não está cumprido e esta é também uma razão da nossa satisfação. Temos outra razão de insatisfação, que nós desejamos e queremos que o hospital tenha rapidamente uma resposta numa área crítica para todo o país, mas para o Norte também, que tem a ver com os paliativos. Nós sabemos que cada vez mais as pessoas vivem mais tempo, mas é importante que numa fase final, terminal, muitas vezes com doenças oncológicas, tenham respostas capazes que lhe permitam ter uma qualidade de vida aceitável. E, portanto, exigimos que a unidade hospitalar de Chaves tenha uma ala no mínimo com 20 camas destinada a paliativos. E é uma coisa que exigimos, independentemente de ter financiamento ou não, porque eu acho que é uma exigência que devemos colocar. E, portanto, é outra das razões de insatisfação. No entanto, temos também que dizer que não temos apenas críticas, não temos apenas censuras, também temos algumas notas positivas e eu acho que isso é que é uma avaliação séria. Temos que reconhecer que nos últimos anos foram requalificadas as 2 salas de raio-x, perfeitamente, enfim, modernas, computarizadas, é verdade, que vamos ter em breve algo que nunca tínhamos, que é uma ressonância magnética, que nunca tínhamos e, portanto, é o equipamento que não existia e que vai passar a existir. Também houve uma substituição de ataque, houve contratação de mais recursos humanos, e isto é verdade, mas não chega, não é suficiente. E, portanto, o que nós temos presente, e vamos continuar a ser mais insistentes, tivemos uma reunião com a Sra. Ministra que partilhamos e que ficou decidido que agora iríamos passar a fazer, de 2 em 2 meses, uma reunião, não só com o hospital, mas também com os centros de saúde. Para quê? Para perceber a evolução dos processos mais críticos, que são quais? Que são as obras no bloco operatório, que é a questão, naturalmente, da unidade de paliativos e é também algo que tem a ver com recursos humanos, porque se as instalações, as condições físicas são importantes, tecnológicas são importantes, se os instrumentos de diagnóstico terapêutico são importantes, mas mais importante do que tudo isto são os recursos humanos, é ter a capacidade de termos aqui profissionais das mais variadas áreas, enfim, com respostas adequadas àquilo que é, naturalmente, a exigência da população e aquilo que ela merece. E dizer que, relativamente a esta matéria, não sendo competência do município, é naturalmente uma área muito importante, não só na lógica da saúde, não só na lógica de entendermos que é uma questão de dignidade humana, mas se calhar também, de uma forma indireta, também é importante para a questão da afirmação do território e para a atração das pessoas. Porque um território inseguro, do ponto de vista da saúde, também não é um território desejado, nem desejável por quem quer eventualmente olhar para o nosso território como um local de fixação. Claro que sim. Em termos gerais, o que é que a população pode esperar do seu último mandato? É visível que nós temos em curso um conjunto muito significativo de obras. Às vezes até chega a ser desesperante. Percebemos o incómodo que a nossa população tem sentido, sobretudo naquilo que é a mobilidade, enfim, a mobilidade quer pedonal, mas sobretudo a mobilidade em automóvel na nossa cidade, porque as obras são muitas, têm sido várias. Fizemos um esforço de concertação, mas a verdade é que nem sempre é possível concertar os prazos dos empreiteiros, com os prazos dos financiamentos, enfim, com os prazos da vida da cidade, porque se por um lado não podemos fazer obras, no verão porque temos muitos turistas e muitos imigrantes e as pessoas querem realizar negócio
e isso não aconselharia não fazer obra, mas por outro lado, durante o inverno também não se conseguem fazer obras porque as condições climatéricas não os permitem. De qualquer das formas, temos procurado fazer um esforço, nem sempre conseguido, diga-se, é verdade, mas o que nós queremos é concluir a requalificação de uma componente urbana que temos que fechar. Eu acho que hoje quem chega às Chaves, vê uns Chaves diferentes há 3 ou 4 anos. Tem sido, enfim, quase que a regra geral o que nos tem sido transmitido, que é, de facto, hoje as Chaves apresenta-se como uma cidade com uma imagem diferente. É verdade que ainda temos que fazer muito em dimensões que também são nossos compromissos, que é requalificar alguns jardins, porque queremos naturalmente melhorar também, enfim, melhorar aquilo que é a imagem da nossa cidade. Os espaços verdes temos que os melhorar, com certeza, mas podem esperar 2 coisas fundamentais, na minha perspectiva. Podem esperar que uma gestão competente e eficiente, no sentido que a Câmara seja económica e financeiramente estável, isso é absolutamente essencial e crítico, porque se a Câmara continuar, por exemplo, a consumir recursos, como consumiu no passado, como por exemplo em 2015, 2,8 milhões de euros em juros de mora, não vai fazer o que é essencial. Eu disse isso muitas vezes e não é demagogia. Se nós, por exemplo, não tivéssemos pago, no mandato de 2013 a 2017, cerca de 8 milhões de euros de juros à banca e não tivéssemos também pago os 3 milhões de juros às Águas do Norte, esses 11 milhões de euros dariam para quê? Dariam para termos uma piscina nova, um multiusos e um pavilhão desportivo. Mas como não o fizemos e consumimos os recursos na banca, temos agora que ter a capacidade de não cair 2 vezes no mesmo erro. Portanto, o compromisso que eu deixo aqui aos flavienses é comigo não vão cair nesse erro que é tornar insustentável o município de Chaves. E com isso garantir que naquilo que são os serviços essenciais, que é a limpeza urbana, a recolha de lixo, o abastecimento de água, o tratamento dos efluentes, também estarão salvaguardados. Mas nós queremos fazer mais. E, portanto, queremos ser uma cidade com um destino turístico cada vez crescente. E nós não falamos disso, mas podíamos ter falado e dizer que Chaves teve um boom em termos turísticos. Enfim, é visível não só pelas línguas que se iam falando, mas pela azáfama que as nossas ruas tinham. E, portanto, é verdade que com a Covid a questão durante alguns meses ficou suspensa, mas a verdade rapidamente retomou e julho e agosto certamente tivemos aqui muitos turistas e, portanto, essa nota, queremos continuar a ser um destino turístico de excelência e queremos ser a porta de entrada do Alto Tâmega. Nós queremos não só aumentar a nossa atração turística, mas também ajudar os outros territórios, os outros 5 concelhos, a ter também dinâmica. E acreditamos que por esta via, e por isso é que se fez um posto de turismo do Alto Tâmega, em Chaves, é exatamente para quê? Não é por uma questão, enfim, de orgulho ou uma questão de egoísmo, não. O que nós queremos é que este posto seja um referencial, uma porta de entrada para que todo o território possa beneficiar. E, ao mesmo tempo, queremos também, naturalmente, continuar... a capital do Alto Tâmega? Eu acho que já ninguém tem dúvidas que é a capital do Alto Tâmega. Eu acho que, ouvindo alguns autarcas, os próprios autarcas do Alto Tâmega já dizem isso. Enfim, nas nossas reuniões, nem todos o dizem, é verdade. Mas muitos dos meus colegas do Alto Tâmega dizem claramente, e com naturalidade, Chaves representa 44% da população. Chaves é claramente, e se nós olharmos, por exemplo, para o problema demográfico, nós falámos no problema demográfico, mas Chaves tem, em termos de natalidade, se calhar mais de 50% dos nascimentos do Alto Tâmega. E, portanto, em termos demográficos, em termos económicos, seja... eu acho que é inevitável. E se as pessoas não o queiram reconhecer, enfim, haveria aí algum parcimónio em fazê-lo. Eu acho que hoje isso é evidente, é algo que se aceita com naturalidade, não era antes, mas hoje já é, e portanto nós queremos ser a capital do Alto Tâmega em tudo, na economia, no turismo, no termalismo, que não falamos no Aquavalor, que também acontece em Chaves, e que serve todo o Alto Tâmega, para dizer o quê? A estratégia de desenvolvimento deste Conselho é uma estratégia colaborativa com todos os outros concelhos. O que nós queremos e acreditamos verdadeiramente que Chaves crescerá tão mais se nós fizermos esse processo em colaboração com os outros. Nós não acreditamos que nós possamos crescer à custa dos outros. Não, nós queremos crescer com os outros. Sr. Presidente, para concluir mesmo, e a nossa conversa vai longa, é candidato, vai recandidatar-se às próximas eleições? Essa pergunta é uma pergunta difícil, porque o partido não tomou ainda. Mas e, podemos portanto, aproveitar este momento para o tornar público. Significa que a decisão não há uma decisão oficial tomada. Mas já, eu acho que ficou, enfim, claro e transpareceu das minhas palavras, que não só pelo que fizemos, mas sobretudo pelo que falta fazer e pela energia e pela vontade que temos para fazer o que falta fazer, naturalmente que terei que ser candidato. E por isso o compromisso será
apresentado oportunamente, mas, enfim, as minhas palavras deixam transparecer, primeiro, um grande amor à terra, segundo, perceber que os flavienses viram sua autoestima elevada, mas nós queremos elevá-la ainda mais. Nós queremos que os flavienses, os que nasceram aqui, os que cá moram, que são todos flavienses, eu acho que é flaviense quem se sente flaviense e não apenas aqueles que aqui nasceram. Queremos todos, em conjunto, fazer com que Chaves seja uma cidade que nos orgulhemos. Não nos orgulhemos apenas pela questão do Grupo Desportivo de Chaves, não nos orgulhemos apenas por causa enfim, das nossas termas, mas nos orgulhemos por tudo o que temos, por aquilo que somos, por aquilo que fomos, mas sobretudo pela ambição daquilo que seremos. Muito bem, muito obrigado. Foi a entrevista ao autarca Nuno Vaz, exatamente na altura em que faz 3 anos sobre o seu mandato, com a garantia de que ainda muito haverá por fazer e vai recandidatar-se.